Boa noite, irmãos. Paz do Senhor, amém? Hoje a pastora passou a responsa, amém? Missão dada, é missão cumprida, amém? Glória a Deus. Antes da gente entrar na ministração, só dar um recadinho. Queria que você, como igreja, já fosse se preparando, amém? Que nós vamos começar a ter cursos. Nós vamos iniciar alguns cursos na igreja, amém? Cursos novos, amém? Novos. Então, a igreja ainda não participou desses cursos. Nós vamos começar 2 cursos. Um vai ser o Descubra, amém? O Descubra é aquele que acabou de se converter e vai descobrir como caminhar com Cristo, amém? Dando os novos passos, aprendendo mais do Senhor, amém? E também teremos também o curso Cresça, é aquele que já se converteu, já se batizou, né? E quer crescer, amém? Quer ir além, entendendo mesmo no profundo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, amém? Então o que acontece? Quem que vai estar te direcionando para que curso você deve participar? Será o que te serve, amém? O seu líder de célula. Ele vai estar te procurando, conversando com você e te indicando esse curso e que você possa se matricular e vai ser de bênção no nome de Jesus, amém? Nós queremos ser uma igreja profunda, amém? Não uma igreja rasa, mas uma igreja profunda no nome de Jesus. Pastor, quando que será o curso? Qual o dia que será esse curso? Nós estudamos, amém? E esse curso vai ser na terça-feira, amém? Amém? Então vai ser na terça-feira. Mas e o culto de crescimento? Haverá culto de crescimento normal, amém? Então nós teremos o culto de crescimento aqui na igreja e as salas simultaneamente vai estar tendo os cursos no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Por quê? Porque um dia da semana tem muito valor, amém? Então a gente pode fazer isso, nós vamos estar fazendo, e tudo em prol de crescimento no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, se você reparar bem aos dias que são bem intensos que nós temos com o Senhor. Domingo, que é o quê? O que tem no domingo? Culto com a família, amém? Intenso, igreja inteira envolvida, amém? Glória a Deus. Segunda-feira nós temos o quê? Discipulado. Você chega na segunda-feira aqui, você já vê uma movimentação. Cada um indo para uma sala e pá e tal. Por quê? Discipulado na veia. Discipulado frenético mesmo, no nome de Jesus, amém? E terça-feira, o que nós teremos na terça-feira? Culto e cursos, amém? A igreja envolvida na terça-feira também, no nome de Jesus. E quarta-feira, o que nós temos na quarta? Células, comunhão nas casas, amém? Momento de compartilhar aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Quinta-feira, sexta-feira e sábado, e aí você organiza seus dias, tem um momento com a família, tem um momento de mesa com alguém, temos quinta-feira, temos oração, aí você fica à vontade, no nome de Jesus. Mas é importante o quê? Que domingo, segunda, terça e quarta é intenso, amém? Amém? Intenso na presença do Senhor, glória a Deus, amém? Então se prepare, que esses cursos estão para começar em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos numa campanha vencendo os gigantes da nossa vida, amém? Hoje é o segundo dia, tem uma notícia ruim, amém? Estamos sem um projetor. Vocês viram no louvor, não teve projetor. Hoje vai ser no modo raiz, amém? Glória a Deus.
Pega a Bíblia aí, irmão, que você vai ter que abrir a Bíblia. Aleluia. A Bíblia do Marcelão ali é um outdoor, mano. Se ele abrir lá, eu leio daqui. Tão grande que é a letra. Uma boa, Bíblia é boa, viu? Você que gosta de letra grande, a dele não é grande, é jumbo, amém? Vai dar uma olhada lá, que é muito boa a Bíblia dele. O Xandão ali, ó, na ponta, lê lá o que ele tá abrindo lá. E você não abre o celular, amém? Leia a Bíblia no celular, acompanhe. Se você trouxe caneta e papel, por favor, anote, amém? Não deixe a revelação, não deixe a revelação sem ser anotada, porque cai no esquecimento, amém? Se você for ler Bíblia no celular, amém? Enfrente a tentação aí da rede social, porque vai vir uns avisos aí, cuidado com isso, amém? Cuidado com as distrações, cuidado com as Dalila, amém? Dalila derrubou Sansão, hein? Amém? Então tem que tomar cuidado. Glória a Deus, amém? Bom, semana passada foi ministrada uma palavra poderosa aqui pela pastora e nós descobrimos o quê? Que existe gigante, amém? Então foi ministrado aqui que existe gigante. Na sua vida você deve estar acostumado a de vez em quando encarar um gigante na sua vida, amém? Mas foi nos ensinado que existe gigante, existe, mas também existe o quê? Matadores de gigante. Aleluias! Você é um matador de gigante? Amém? Cara, eu tomei posse dessa palavra, mano. Eu falei, eu sou um matador de gigante, amém? E é isso, é nisso que nós temos que acreditar. E hoje nós vamos aprender o quê? Entender o tempo de Deus. Amém? Amém? Então nós temos um tempo onde nós temos que nos enquadrar. Nada é desorganizado do jeito que a gente pensa. Nosso Deus não é um Deus desorganizado. Amém? Um culto como esse, se você reparar, ele tem uma liturgia, uma sequência, amém? Mas está com toda a disposição para o Espírito Santo de Deus interferir. Amém? Se ele quiser mudar, pode mudar, mas existe uma organização. E é isso, nós aprendemos com o Senhor que existe uma organização, amém? Glória a Deus. E hoje nós vamos estar aprendendo, entendendo, o tempo de Deus. Bom, em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26, nós vamos ler do 26 ao 32, 1 Samuel, capítulo 17, do 26 ao 32, aleluias. E diz assim: então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será que está dando? O que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe respondeu as mesmas palavras, dizendo: é isso que será dado ao homem que o matar? Eliabe, irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens, e ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. E Davi respondeu: o que eu fiz? O que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi
foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. E Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele, do gigante. Este seu servo irá lutar contra esse filisteu. Oh, aleluia. Glória a Deus, amém? Como é bom ter alguém disposto a entrar na batalha, amém? Cara, imagina o alívio. Alguém decidiu assumir. Então, nós vamos estar falando hoje de entender o tempo de Deus, amém? Veja, Davi se voluntariou a pelejar contra o gigante Golias, porque reconheceu o chamado divino. Ele sabia que essa era a batalha certa para ele. Mas, mesmo que a batalha seja certa, precisamos discernir também se o tempo é certo. Muitas das vezes queremos fazer coisas certas no tempo errado. Amém? Então é isso que nós vamos estar aprendendo hoje. Como fazer as coisas certas no tempo certo. Amém? Aguardar o tempo de Deus, porque a obra não é nossa. A obra é dele. E se é dele, é no tempo dele. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluias. Então nós vamos estar aprendendo hoje sobre isso. Amém? E eu já quero ir para o primeiro tópico. Hoje eu estou feliz porque eu tive bastante tempo, né? Já são 7h35. Geralmente eu começo a ministrar 8 horas, né? Tem meia horinha. Hoje eu tenho 1 hora aqui para falar com vocês. Glória a Deus. Ai, que alegria. Aleluias. Então hoje nós vamos para o primeiro tópico aqui, ó. Reconheça a estação em que você está. Reconheça a estação que você está. Amém? Glória a Deus. Esse é o primeiro tópico. Veja bem, existe na Bíblia 2 palavras para tempo. 2 palavras para tempo. Eu vou falar dessas palavras agora e depois eu não vou falar dela. Eu vou falar só o que ela significa. Amém? Glória a Deus. A primeira palavra é cronos e a segunda é kairos. São 2 tipos de tempos que existem na palavra. Amém? E o que significa isso? O cronos é o quê? É o tempo cronológico, contado por segundos, minutos, horas, dias e anos. Ou seja, é o nosso tempo. Amém? Glória a Deus. Sabemos que agora é noite. Amém? E temos certeza que antes da noite estava tarde, antes era de manhã. E sabemos que amanhã, né? Depois da noite virá o amanhã e não o entardecer. Já está tudo no seu tempo devido. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso tempo. Nós estamos presos nessa linha do tempo. Sabemos que estamos no ano 2025 e que o ano passado foi 24 e o ano que vem é 26 e não tem como mudar isso. Amém? Essa é a linha de tempo que nós estamos presos nela. Mas existe um outro tempo. Amém? Que esse é o de Deus, não é o nosso. Amém? E o que diz a palavra? Que o tempo de Deus diz o que na palavra? Que um dia pode ser 1000 anos, e 1000 anos pode ser apenas um dia. Para Deus, um dia pode ser 1000 anos, e assim como 1000 anos pode ser um dia para Deus. Presta bem atenção. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E Deus não está preso nessa linha de tempo. Amém? Ele não está preso. Tanto é que a palavra de Deus diz o quê? Que Ele te conhece. Ele te conhece. Enquanto você está vivendo a tua vida, Ele já vem de lá para cá, sabendo tudo o que está acontecendo com você. Amém? Porque Ele te conhece. Você sabe por que há salvação para você? Porque Ele te conhece. Porque Ele te ama.
Amém? Amém? Existe salvação para você, porque Deus te conhece e te ama, morreu por você. Então, nós sabemos que existe dois tempos diferentes, veja, e Davi, ele estava num momento da vida dele, amém? Veja, o desafio é compreender a sintonia entre o tempo de Deus e o nosso tempo. Se nós conseguirmos sintonizar isso da maneira correta, nós vamos ter sucesso, nós vamos ser aqueles que vamos derrotar gigantes, amém? Presta bem atenção, Davi, ele tinha um problema. O tempo de Davi era assumir o trono e ser líder da nação de Israel, para ser um povo vitorioso e próspero. Veja, Davi tinha sido ungido, ele era um rei ungido, mas não estava exercendo o reinado. Amém? Quem aqui, eu assisti esses dias e gostei demais, lá na Prime Video, tem Casa de Davi. Quem aqui já assistiu? Poucos. Aconselho você a assistir essa série, muito boa, amém? Dá uma viajadinha, amém? Para preencher alguns buraquinhos ali, mas é bom, está na essência, amém? Meu irmão, eu já saí dali querendo já uma funda já, maluco, rodando já querendo dar pedrada. A série dá uma empolgada, viu? É muito bom. Então assim, e ainda começou essa série de ministração, mano, ficou muito bom, casou perfeitamente, e é pequeno, é curto, tá? Não é muito longo não. Então veja, Davi tinha esse problema, que era o quê? Entender esse tempo, amém? Bom, nós sabemos qual era o tempo, qual que era o destino de Davi. Ele foi ungido e cedo ou mais tarde ele ia assumir o reinado, ele ia sentar no trono e iria reinar sobre Israel, amém? Nós sabemos disso, que era o tempo, a estação que Davi estava. E você? Qual a estação que você está vivendo? Qual é o tempo que você está vivendo hoje? Amém? Você já se perguntou? Presta bem atenção. Nós não estamos falando aqui sobre, pô pastor, eu tenho grandes sonhos, eu quero tocar o carro, comprar uma casa, eu quero casar, glória a Deus, quero viajar, eu quero abrir uma empresa, eu quero ter filhos. Nós não estamos falando sobre isso, nós estamos falando de experiências com Deus, amém? Amém? Nós estamos falando sobre experiências com Deus. A palavra de Deus diz que se as coisas do Senhor vier em primeiro lugar, todas as outras vos serão acrescentadas. Amém? 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 Então presta bem atenção, se você priorizar as coisas do Senhor, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não há porque você tenha que reclamar de algo, porque o Senhor te dará todas as coisas, amém? Ele suprirá todas as suas necessidades, amém? Glória a Deus. Mas aqui nós estamos falando de qual é o tempo, aquilo que nós temos hoje. Veja, há uma palavra esse ano sobre as nossas vidas, Igreja Templo da Paz, que é ano de gerar fruto, amém? Meu irmão, toma posse disso, gerar fruto. Sabe o que o Senhor falou no meu coração? Que o gerar fruto não é somente vidas. Eu tenho a capacidade de ser frutífero em todas as áreas da minha vida, seja financeira, pessoal, familiar, espiritual. Ei, o Senhor não é munheca, Ele não vai te abençoar pela metade ou só um pouquinho. Não, o Senhor, quando Ele derrama bênção, é bênção em
abundância, que vai sobre a sua vida e contagiar todas as pessoas que estão ao seu redor. Ei, aquele que andar com você vai sentir, vai experimentar da bênção que está sobre a sua vida, no nome de Jesus. O seu vizinho, se vai ouvir falar assim, ó, glória a Deus, algo aconteceu na minha vida, é por causa da sua vida, cara. O Senhor está te abençoando, está pegando o vizinho também, seu amigo de trabalho, andando com você, ouvindo você, ele será abençoado. Ele vai falar assim, eu quero isso que você está vivendo. Amém? Amém? O Senhor não derrama bênção em medida, na medida certa. Sempre é a mais. Sempre vai sobrar cestos. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Veja, o nosso tempo, ó, Davi tinha que assumir o trono. E nós, no templo da paz. Meu irmão, tem ministrado aqui várias vezes sobre Mateus 28:19, que é o ide pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as o caminho que elas devem andar. Essa é a nossa missão, meu irmão. Meu irmão, isso está sobre a sua vida. É isso que você tem que acordar e, Senhor, eu tomo posse disso. Amém? É esse o momento que nós temos. É isso que o Senhor tem determinado para as nossas vidas. É isso que o Senhor tem incomodado os nossos corações. Sabe, eu oro toda quinta-feira, eu oro, Senhor, que nós possamos ser reconhecidos como uma igreja generosa, e uma igreja que serve. Ei, nós somos os facilitadores. Você vai, daqui para frente, você vai ouvir muito sobre essa palavra, facilitador. Você sabe o que é um facilitador? Você é aquele que vai facilitar o encontro das pessoas com Cristo. Amém? Amém? Você vai ser esse facilitador. As pessoas têm dificuldade em entender e dificuldade em aceitar quem é a pessoa de Jesus Cristo. Mas quando ela conhecer, quando você cruzar o caminho dessa pessoa, ei, por causa do seu estilo de vida, você vai facilitar essa pessoa a aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dela, e a vida dela vai dar uma mudança assim, extraordinária no nome de Jesus. Esse é o nosso papel, no nome de Jesus, amém? As pessoas que chegarem até mim, eu vou levar elas até Cristo, e ela vai passar a ter intimidade com Deus, e algo extraordinário vai acontecer na vida dessas pessoas. Amém? Esse é o nosso papel, meu irmão. Esse é o nosso papel. Não é peso. Não é. Sabe por que não é peso? Porque não é na sua capacidade. Não é pelo conhecimento que você tem. Não é pelo tempo de igreja que você tem. Mas é por causa da intimidade que você tem todos os dias com o Senhor, a experiência vivida com Ele, o seu testemunho vai gerar fome e sede no coração das pessoas por Cristo. Amém? Glória a Deus. As pessoas vão falar assim, eu quero viver o que você está vivendo, eu não aguento mais, eu quero ser liberto, eu quero uma nova vida. E você vai conduzir, facilitar esse caminho, para que ele tenha acesso a Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Veja, 1 Samuel capítulo 17.
do 32 ao 37. Davi disse a Saul, eu acho que aqui está só o 37. Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. E Saul disse a Davi, vá, e que o Senhor esteja com você. Amém? Davi foi ungido pelo profeta Samuel como o futuro rei de Israel. No entanto, depois de ser ungido rei, Davi retornou ao seu trabalho de cuidar de ovelhas. Presta bem atenção, meu irmão. Presta bem atenção. Davi tinha recebido uma unção sobre a vida dele. E aquilo foi assustador para o pai de Davi e para os irmãos de Davi. Na série, cara, quando eu estava assistindo assim, Samuel vai lá e unge Davi, eu falei assim, quer ver? Agora todos vão se ajoelhar. Porque era o rei, o futuro rei que estava ali. Meu irmão, não é você, mas é a autoridade que está sobre você. Amém? O inimigo não olha você. O inimigo olha a autoridade que está sobre você. A unção que foi derramada sobre a sua vida. O sangue vertido na cruz que foi derramado sobre a sua vida. É isso que o inimigo teme, meu irmão. Não é você, mas é o que está sobre você. Amém? Davi tinha sido cheio do Espírito Santo. Ei, é outro cara, mano. Era outra pessoa. Era uma pessoa agora que ia fazer coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias. Presta bem atenção. O que Davi fazia quando cuidava das ovelhas do pai dele parecia algo insignificante. Perca de tempo. Mas Davi, no momento em que estava cuidando das ovelhas do pai, ele fazia daquele momento um momento de encontro com Deus. Era o momento que ele louvava a Deus, era o momento que ele estava na presença de Deus, era o momento que ele, sozinho, buscava, se alimentava daquilo que Deus estava derramando sobre a vida dele. As pessoas lá fora não entendem isso, meu irmão, isso é loucura para as pessoas lá fora. Quando você chega para uma pessoa e fala assim, ei, estava no meu secreto hoje e Deus falou comigo, o quê? Hã? No meu secreto, lá no meu quarto. Que isso? Que doideira é essa? Que loucura é essa? Porque eles não entendem, eles não vão entender isso. Mas são atitudes como essas, que faz a gente vencer gigante lá fora, meu irmão. Ah, pastor, eu não estou conseguindo vencer, não estou conseguindo lutar, não estou conseguindo derrotar. Ei, como está a sua intimidade com Deus? Como está o seu momento a sós com Deus? Se nós não entendemos o poder que há na intimidade, nós vamos perder até para não. Você tem ideia? Resumindo para você, quando nós oramos em particular com Deus, Deus responde as orações publicamente. Amém? É lá que Ele vai responder as orações. Ei, tudo aquilo que Davi fez
lá, sozinho, ninguém botava fé naquilo que ele vivia, mas, publicamente, Deus respondeu às orações, à intimidade que ele tinha. Publicamente, todos viram um homem de quase 3 metros de altura tombar diante de um moleque, um adolescente, ser envergonhado, uma máquina de matar, ser derrotada por um moleque. Mas o moleque, ungido pelo Senhor, cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Sabe o que faz a diferença na nossa vida, meu irmão e minha irmã? É a nossa intimidade com Deus. Ei, sem intimidade com Deus, zero realizações nas nossas vidas. Sem intimidade com Deus, sabe o que acaba acontecendo? Você faz na força do seu braço. O evangelho é cansativo. Ei, você não quer mais. Quando chega o momento de fazer, dá até desespero. Mas quando o Espírito Santo de Deus está em você, sabe o que acontece? Você fica indignado. Você se prontifica. Eu vou lá. Saul, eu vou lá. Ei, pode ir lá tirar um soninho. Pode descansar. Eu vou lá. Eu vou matar esse incircunciso. Sabe o que significa incircunciso, meu irmão? Incrédulo. É aquele que não tem o pacto que eu tenho com o Senhor. É aquele que não crê no que eu creio. Quem é esse incrédulo que está se levantando contra o Deus vivo? Hein? Isso que faz a diferença na nossa vida, meu irmão. O tempo que você tem com o Senhor faz a diferença no evangelho que você vive. O tempo que você gasta com o Senhor faz a diferença na maneira com que você vive dentro da sua casa, no trabalho, na rua. Tópico 2. Como entender o tempo de Deus? Tópico 2. Alinhe seus anseios aos planos de Deus. Amém? Alinhe, esteja alinhado as suas vontades com a vontade de Deus, com os planos de Deus. Amém? Davi percebeu que a batalha não era entre nações. Amém? Davi percebeu, foi revelado para Davi, que a batalha que Davi tinha não era uma batalha entre nações, ou entre terra e recursos. Era uma luta entre o povo de Deus e os inimigos. Como que você tem interpretado as suas batalhas? Tem que trabalhar agora, aquele cara chato, aquele patrão chato, mano. Ei, não é pessoas, meu irmão. Não é pessoas. Enquanto você não entender que o Evangelho, a nossa batalha, o que o Evangelho nos revela, que a nossa batalha é contra potestades.
Amém? Potestades e principados que tenta governar determinadas regiões. Amém? A nossa luta é contra potestades. E é isso que faz a diferença na nossa vida. Por quê? Porque quando você se coloca contra potestades e principados, ele vai olhar sobre a sua vida, o seu coração, ele vai olhar sobre você, o que está sobre a sua vida. Amém? Por isso que é importantíssimo ter um encontro com Deus. Amém? Porque quando você tem um encontro com Deus, algo que estava morto em você revive. E você passa a ter uma ligação de novo com o Todo-Poderoso. E aquilo que foi, a autoridade que foi dado a Jesus, Ele compartilhou com cada um de nós. Amém? Amém? Então, há sobre você poder e autoridade sobre todos os tipos de potestades e principados malignos no nome de Jesus. Outro dia recebemos um vídeo e eu achei muito interessante, até falei para a Lilane, né? Vamos discutir esse vídeo na célula. Uma dúvida que surgiu. E o vídeo falava sobre usar roupas de outras pessoas. Mas quem usou essa roupa aí? E se essa pessoa é do demônio? Eu não vou pôr essa roupa aí não. Meu irmão, presta bem atenção. A palavra de Deus diz assim: se comermos algo mortífero, não lhe fará dano algum. Amém? Amém? Tinha um testemunho que eu lembro que meu pai contava nas ministrações dele, falava sobre uma mãe que o filho tinha se convertido. E a mãe detestava crente. Detestava. E esse menino se converteu. E a perseguição dele era a mãe dele. A mãe dele não gostava, ficava brava. E ele foi trabalhar. E a mãe preparava a marmita para ele trabalhar. E um dia ele voltou. E a mãe dele, emocionada, falou assim: eu quero conhecer esse Deus que você serve. Mas por que, mãe? O que aconteceu? Eu detestava tanto essa atitude que você teve que eu coloquei veneno na tua marmita. E você está aqui, com a marmita vazia. Meu irmão, se comermos algo mortífero, não nos fará dano. Se você for convidado, vai comer em algum lugar, num restaurante, o cara lá consagrou aos demônios, todas aquelas comidas lá, porque ele quer lucrar mais. E aí, você não vai comer? Eu encho o prato e abençoo, está abençoado. E vou lá repetir ainda. Amém? Toda maldição contra você não prospera. Amém? Por quê? Porque o Senhor levou tudo isso na cruz do Calvário. Ei, sobre você há algo poderoso.
Tinha um outro fato também, que o pastor Aguiar contava muito, era o quê? Sobre um bruxo, cara do mal, maligno, que ele olhava para as pessoas, causava um mal-estar, e alguns chegavam até falecer. E diz que estava num voo, e esse cara se incomodou com um pastor que estava lá no voo, e começou a encarar o pastor. E o pastor olhava, rapaz, acho que o cara me conhece. Eu acho que ele deve me conhecer de algum lugar. Sim, não aconteceu nada. E ele ali, observando, aí o cara veio falar com ele. Falou assim: quem é você? O que você faz? De onde você veio? Porque em você tem algo diferente. Sabe, meu irmão, sobre a sua vida não vale encantamento. Amém? O apóstolo Paulo, quando chega na ilha lá de Malta, né? É isso? Tinha levado uma surra, já uns 14 dias no mar, sem dormir, cansado, chega molhado diante ali da ilha. Os prisioneiros começam a juntar e formar uma fogueira, e o apóstolo Paulo pega um graveto para jogar na fogueira, e junto do graveto estava uma serpente, e ela pica a mão dele, e ele olha aquela serpente pendurada na mão dele, ele vai no fogo ali, queima ela para soltar, e joga o graveto, e continua vivendo normalmente. Mas os que estavam do lado dele comentavam assim: certeza que esse cara aí é do mal, se livrou do mar, Deus não perdoou, e mata ele aqui na terra, aqui. Certeza que batia na mãe. E aí eles esperando ele inchar, começar a passar mal, e ele ali de boa, levando a vida dele de boa. E passou um tempo e outro tempo, daqui a pouco já não era mais um amaldiçoado. Aí mudou o adjetivo, né? Deve ser um Deus, porque não morreu. Meu irmão, contra você, praga nenhuma pega. Não pega, meu irmão. Eu lembro uma vez eu morava em Sumaré, na região de Campinas, durante 8 anos, longo 8 anos, nós íamos e voltávamos, toda semana, eu e a minha esposa. Sieninha andou, mas pensa no Siena que andou. E eu lembro uma vez que nós estávamos vindo para cá, e naquela época, hoje não, naquela época, andava muito, corria bem, sabe? Hoje não. Eu li uma frase nos últimos dias aí que eu viajava, né? E aquela frase fez sentido para mim, que dizia assim, esqueci a frase, irmão, mas eu lembrar, eu conto para vocês, tá bom? Fica aí de curiosidade, amém? Mas ela fez sentido, mas aí o que acontece? Nós estávamos vindo de lá, e olha, era assim uma descidona assim, ó, na pista assim, ó, aí tinha uma subidona assim, ó, e depois da subida assim, logo do topo da subida assim, ó, já tinha uma entrada, que a gente saía de uma pista e entrava na rodovia Marechal Rondon, sabe? E ali eu já conhecia ali o lugar, mano, de noite, sabia que não tinha nada, mas descia ali, mas voando, para entrar não via a hora de chegar em Assis. E eu lembro que nesse dia, assim, estava tendo um trabalho ali, uma macumba ali, sabe? Estava a galera fazendo um trabalho ali muito louco assim, sabe? E eu já estava meio mais para lá do que para cá, meio assim com sono louco para chegar. A Lilândia já estava, já estava do 30º sono já. Mas eu vou te falar a real, nós passamos no meio da macumba, meu irmão.
quebramos tudo o trabalho que tinha ali. Mas eu senti, a minha esposa depois falou a mesma coisa, eu senti o mal passou por dentro do carro, assim, ó. E eu assim, eu não consegui nem definir direito as coisas, mas eu vi pessoas assim, ó, que estavam ali, acho que abriu assim, falou, doida vindo aí, mas passamos assim, mano, que atropelando as partes de capetaiada que estava lá. Mas aí eu estava conversando com a minha esposa, eu falei assim, meu amor, se nós não fôssemos lavado e remido no sangue de Cristo, talvez o nosso carro capotasse. Mas não teve poder nenhum sobre as nossas vidas. Meu irmão, não aconteceu nada. Vida que segue, fomos embora. Mas a gente sentiu a presença do mal. Mas não fez nada. Amém? Nem gripe pegou. Sabe por quê? Porque você tem que crer naquele que você segue, naquele que morreu por você. Amém? Sabe qual é a diferença entre Davi e Golias? Sabe qual era a diferença? Um cria em um Deus todo-poderoso, vivo, que se relacionava, e o outro não fazia nem ideia de quem era esse Deus. O que faz a diferença na nossa vida é o nosso posicionamento diante do Senhor. Diante do Senhor. Ei, Ele falou comigo, mano. Eu acredito mais do que nunca. Eu fui abençoado. Ei, mais uma evidência de que esse Deus é poderoso e vivo. É isso que faz a diferença na nossa vida. É isso que me faz vir todo domingo para a igreja. É isso que faz eu abrir a porta da minha casa para falar do Evangelho. É isso que me faz de manhã abrir a Bíblia e ter comunhão com Ele. Porque eu tive relacionamento com Deus. E é isso que faz a diferença na nossa vida. As pessoas podem nos chamar de loucos, fanáticos, mas é essa palavra viva que queima dentro dos nossos corações, amém? E é sobre essa palavra que nós vivemos e proclamamos todos os dias, que o Senhor Jesus é o único caminho e a única solução na vida das pessoas. Não existe outro caminho, amém? Meu Deus, a hora está voando. Vamos para o último. Não, por último não, tem mais um pouquinho aqui do 2. Hein? Veja bem aqui, ó o que diz. Para fechar o 2, hein? Cadê? Onde está escrito aqui? Aqui. Ó, alinhe os seus anseios, desejos e metas no plano de Deus. Esse alinhamento nos fornece pelo menos 2 chaves. Amém? A primeira chave é o quê? Ouvir a voz de Deus. Amém? Ouvir a voz de Deus. E olha que nós estamos alinhados com isso, amém? Amém? Por quê? Presta bem atenção. Nós estamos tendo nosso discipulado, experiências com Deus, amém? E nós estamos terminamos o capítulo 12, isso? Não, 10. Terminamos o 10 e vamos para o 11. É o 12? 13? Fizemos 12. Agora vai para o 12 mais um. É isso? Ó, o discipulado passado nós falamos sobre o quê? Nós falamos sobre Deus fala através da palavra. Amém? Glória a Deus.
Agora nós vamos estar falando amanhã, discipulado de amanhã, nós vamos estar falando sobre Deus fala através da oração. As mulheres estão mais adiantadinhas aí, nós estamos mais atrasados, mas nós vamos chegar lá. Mas nós vamos agora aprender que Deus fala através da oração, amém? Amém? Pastor, Deus não tem falado comigo através da Bíblia, não tem? Mas você tem lido a Bíblia? Tem? Porque se não ler, ele não vai falar não. Tem que ler a Bíblia. Mas eu não entendo, mas uma hora vai entender. Uma hora Deus vai revelar uma palavra poderosa no seu coração, que vai mudar o rumo das suas decisões. Amém? Amém? Deus fala através da oração. Se você é uma pessoa de oração, Deus responde. Amém? Mas eu estou orando, Ele não está falando. Ei, você está no tempo de quem? Do seu ou no dele? Existe o tempo de Deus, que está acima do nosso tempo. Devemos respeitar isso, porque a obra é dele e é no tempo dele. Amém? Amém? Glória a Deus. E depois nós vamos estar falando sobre Deus fala através das circunstâncias. Tudo isso nós vamos estar aprendendo, discutindo no discipulado. Amém? Outra chave, qual é a outra chave? Lembre-se das suas promessas. Amém? Veja, o alinhamento com Deus nos lembra de muitas promessas que Deus tem feito como parte da nova aliança. Para sermos matadores de gigantes, devemos sempre trazer à memória as promessas do céu para vivermos aqui na terra. Deus nos ama, nos protege, nos salva, todas essas coisas cooperam. Deus determinará o que começou, nos dá paz, nos suprirá todas as necessidades, nos dá descanso, poder sobrenatural e vida abundante. Amém? Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de promessas. Repete comigo: Deus é um Deus de promessas. Amém? Amém? Olha o que diz em Romanos 3:31, muito conhecido. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ei, é uma promessa, Ele é com você. Se Deus é com você, ninguém se opõe a você. Amém? Amém? Isaías 43:13. Agindo Deus, quem impedirá? Quem pode barrar a mão de Deus? Hein? Agindo Deus, quem impedirá, meu irmão? Quem vai impedir o braço forte do nosso Deus? Quem vai ter condições de fazer isso? Ninguém tem condições de fazer isso. Eu lembro uma vez quando Moisés questiona a Deus, o povo queria carne, queremos carne, e Deus falou: prepara o povo, porque eu vou mandar carne. E Moisés fala assim: mas Deus, é uma multidão, é milhares e milhares de pessoas, nem se mandasse muitos bois, alimentaria esse povo todo. E Deus fala assim para Moisés: e por acaso a minha mão está encolhida? Hein? Quem pode impedir a mão de Deus de derramar provisão,
Diz que o povo comeu, 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 até encher o nariz. Ei, meu irmão, por que você subestima o poder de Deus? Deus vai fazer as coisas mais loucas, que vai surpreender nós, todos nós, e todo o incrédulo, com um mover da mão dele. Amém? Amém? Não deixe o inimigo implantar incredulidade no seu coração. Creia nesse Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus. Amém? Terceiro, busque parceria nessa batalha. Para finalizar, amém? Busque parceria nessa batalha. Aqui diz assim, 1 Samuel 18, do 3 ao 4, diz assim: e Jonatas fez um acordo de amizade com Davi. Quem era Jonatas? Jonatas era filho de Saul. Ele era o futuro, ele era o príncipe, aquele que ia herdar o trono. Mas ele ficou sabendo que o Todo-Poderoso tinha ungido Davi. Ele poderia ter ficado com inveja. Vai pegar meu lugar, não vai não. Vou pegar você vai ver. Não. Ele reconheceu o poder que estava sobre a vida de Davi. E ele fez uma aliança com Davi, porque ele sabia que se andasse com Davi, ele seria uma pessoa próspera e abençoada no nome de Jesus. Amém? Ei, com quem que você tem andado? Para quem você tem dado ouvido? Não vai dar certo não, pastor. Pastor, não funciona desse jeito não. Está muito rápido. Está exigindo demais. Com quem que você está andando que está enchendo a sua cabeça de minhoca? Se você quer matar gigante, anda com quem mata gigante, meu irmão. Se você quer derrotar o inimigo, anda com pessoas que são cheias do poder de Deus. Agora fica dando ouvido para incrédulo. Ei, não abra mão de andar com pessoas que são cheias da presença de Deus. Ei, não foi Davi que fez aliança com Jonatas, foi Jonatas que fez aliança com Davi, meu irmão. Jonatas olhou e falou assim: eu quero ser igual a esse cara, eu quero matar gigante, eu quero ter vitória nas minhas batalhas. Pastor, eu tenho dificuldade de orar, anda com quem ora. Eu tenho dificuldade de ler a Bíblia, anda com quem lê Bíblia. Eu tenho dificuldade de vir à igreja, anda com quem frequenta culto, com quem ama cultuar a Deus, e você vai ser um matador de gigante no nome de Jesus. Amém? Amém? É a aliança sua que faz a diferença. É a sua aliança que vai fazer a diferença no nome de Jesus. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Davi entendeu que o tempo de Deus, e decidiu lutar contra o gigante Golias. E você, está pronto para alinhar-se ao tempo de Deus?
para enfrentar os seus gigantes, fazendo hoje mesmo, uma aliança com o Senhor? Davi entrou na batalha declarando o seu alinhamento com Deus e a sua confiança no Senhor, que concederia a vitória. Os gigantes na vida não são somente obstáculos para nós, amém? Mas eles são lugares onde devemos decretar a vontade de Deus aqui na terra, amém? Porque antes de Davi travar uma batalha com aquele gigante, ele declarou: todos verão que existe um Deus em Israel, amém? Então todas as vezes que um gigante se levantar contra você e falar asneiras para a sua vida, você declara assim, ó: e hoje você vai ver que existe um Deus na minha vida, amém? 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 Glória a Deus. Antes de orar pelas suas vitórias, que tal você se alistar para o exército do Senhor, para a família do Deus vivo, e receber Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida, amém? Preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Se você já teve um encontro com Jesus, você já pode se considerar um matador de gigante, amém? Mas se você ainda não teve a oportunidade de conhecer esse Deus vivo, se você ainda não teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus, receber o Senhor Jesus como o único e suficiente Senhor da tua vida. Pastor, eu já fiz essa oração há muito tempo, mas eu me desviei, e eu sei que eu não tenho derrotado gigantes. Eu quero convidar você a vir aqui na frente. Eu quero orar por você, amém? E você vai sair daqui com uma nova aliança. Você vai sair daqui com algo sobrenatural sobre a sua vida. As pessoas não vão mais olhar você, mas vão olhar o que está sobre você, a unção que está sobre a sua vida, porque a aliança que nós fazemos com esse Deus nos enche dessa autoridade do nome de Jesus, amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, amém? Eu gostaria que você começasse a orar ao Senhor, aleluias. E você que ainda não teve essa oportunidade de dar esse passo, de ter essa aliança com o Senhor, eu gostaria que você viesse aqui. Se todos tiveram um encontro com Jesus, então nós temos aqui na igreja um exército de matar gigante, aleluia, amém? Glória a Deus. Senhor, aqui está, Senhor, a tua igreja, uma palavra, Senhor, declarada, uma palavra, Senhor, que estava sobre a vida de Davi, está sobre as nossas vidas nessa noite, aleluias. Senhor, nós saímos daqui, Senhor, com uma convicção, que o Senhor em nós, o Senhor nas nossas vidas, faz com que nós derrotamos gigantes, aleluias. Senhor, eu não vou mais me curvar, Senhor, diante das situações lá de fora, mas eu quero, Senhor, olhar, Senhor, gigantes sendo derrubados no nome de Jesus, aleluias. Enquanto você ora pelo Senhor, continue orando ao Senhor, amém?
Todo-Poderoso. Aleluias. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pelo Senhor falar aos nossos corações. Senhor, eu declaro uma bênção sobre a igreja, sobre cada família. Que cada um possa ir em paz, em segurança, no nome de Jesus. E que essa palavra, Senhor, esteja sobre a vida, Senhor, da tua igreja, no nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja, Senhor, com todos, no nome de Jesus. Amém. Que você vá em paz, em segurança. Amém. Antes de sair daqui, dê um abraço no teu irmão e declare sobre a vida do teu irmão. Que você tenha uma boa semana, matador de gigante. Aleluias, glória a Deus.